A juiz esclarece. Vamos continuar no tema do casamento e vamos abordar novamente o tema dos pactos sucessórios quando estejam em causa liberalidades a favor de terceiro. Vamos falar também do que sucede, enfim, daquilo que não perde o cônjuge que renuncia à qualidade de herdeiro. Portanto, o cônjuge que renuncia à qualidade de herdeiro mantém determinados direitos apesar dessa renúncia e disso também iremos falar. Relativamente às liberalidades a favor de terceiro, existem situações, portanto, em que podem ser revogadas, nomeadamente quando, de acordo com o regime geral das revogações por ingratidão. Ou também podem ser revogadas, portanto, poderá haver lugar à redução das mesmas por inoficiosidade, nomeadamente quando, isto a propósito daquilo que já abordei na anterior sessão, quando, fazendo a liberalidade a favor do terceiro, o esposado que na convenção nupcial faz essa liberalidade, portanto, dispõe daquela parte do quinhão hereditário de que não podia dispor. Portanto, existe, como disse, um mínimo, uma cota-parte da herança que necessariamente é destinada a determinadas pessoas e se verificar que a liberalidade a favor do terceiro, que não é nenhum dos esposados e que não é nenhum, portanto, dos herdeiros legitimários, portanto, excede aquele quinhão que se encontra disponível na cota daquele que do donatário, portanto, daquele que efetua a liberalidade, poderá ter de ser reduzida de forma a preservar o quinhão daqueles que têm direito àquela parte imprescindível, portanto, da herança de que a lei não permite que o donatário disponha. Relativamente à renúncia à qualidade de herdeiro, de que já falei, portanto, nos regimes de separação, é possível que o cônjuge casado em regime de separação de bens abdique da sua qualidade de herdeiro legitimário, contudo, isso não prejudica em nada determinados direitos que se encontram previstos na lei para viúvos. Será o caso, por exemplo, das prestações por morte, das prestações sociais por morte. Apesar de renunciar à qualidade de herdeiro, mantém o direito de as receber. Se verificar que o viúvo carece de alimentos, terá direito também a receber, por conta dos rendimentos da herança e dos legados, portanto, os rendimentos necessários, os alimentos necessários para assegurar a sua própria sobrevivência. Também no que se refere à casa de morada de família, se a casa onde o casal vivia pertencia ao cônjuge falecido, portanto, o facto de ter renunciado à qualidade de herdeiro não prejudica o direito que o viúvo tem de continuar a permanecer na casa e a usar o seu recheio. Isso encontra-se previsto por um período de 5 anos, sendo certo que se o viúvo tiver mais de 65 anos, esse direito é vitalício, portanto fica com o direito de viver na casa de morada de família e de usar o seu recheio até o dia em que ele próprio feneça, portanto até a data do seu óbito. Se ele tiver menos de 65 anos, a data em que falece o cônjuge, portanto, fica com o direito de habitar durante 5 anos a casa, de usar o seu recheio. Depois disso, por razões humanitárias, pode pedir ao juiz, portanto, que seja prorrogado esse prazo, nos casos de carência absoluta, sendo certo que, não se verificando uma situação dessas, ao fim dos 5 anos, continua a ter o direito de habitar a casa, mas submetido às regras do arrendamento urbano. E isto se não se verificar naquela altura nenhum fundamento de denúncia, portanto, nos casos em que é permitida a denúncia pelos herdeiros,
do contrato de arrendamento, porque se existir um fundamento de denúncia, portanto, quando eles próprios precisam, por exemplo, da casa para alojar o seu próprio agregado, portanto, se verificar um dos casos em que a lei prevê que se possa pôr termo por iniciativa do senhorio ao contrato de arrendamento e verificando-se um caso desse, portanto, o viúvo poderá ter de deixar de viver na casa. De qualquer modo, esse direito ao arrendamento possibilita, portanto, impõe que o cônjuge se mantenha até que seja fixado esse regime do arrendamento. Portanto, decorridos os 5 anos, o viúvo que ficou a viver na casa não pode ser automaticamente despejado, digamos assim, da casa, pelo facto de ainda não se encontrar previsto o regime que irá vigorar naquele caso concreto. Enquanto esse regime não for estipulado, ele continua com o direito de permanecer na casa. Se não houver acordo, por exemplo, quanto ao montante da renda devida, terá de ser submetida a questão ao tribunal e o tribunal, ouvidas as partes, decidirá a que regime concreto é que aquele viúvo ficará sujeito relativamente à casa de morada de família que continuou a habitar para além do óbito do seu anterior proprietário e quanto é que é devido, ao fim e ao cabo, pelo aluguer do recheio. Esse direito de permanecer na casa não se verifica quando o cônjuge tenha na comarca, no âmbito do município outra habitação ou se viver em Porto ou Lisboa, tiver outra habitação nas zonas limítrofes. Portanto, relativamente a esta renúncia à qualidade de herdeiro legitimário nos casos de separação, portanto, vimos, através da explicação que acabei de dar, que existem direitos associados ao estatuto de viúvo que não são prejudicados, portanto, por essa renúncia que é feita na convenção antenupcial. E relativamente a esta questão, penso ter dito o essencial. Bem-aja pela atenção.